Nós já contribuímos, nós já ouvimos, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra exposta, Pai, através da pregação do Evangelho. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, Tu conheces a necessidade do Teu povo, Pai. Abre os corações, fala conosco mais uma vez, é o nosso pedido, Pai, e desde já Te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Pastor Oséias. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Queridos, gostaria de abrir convosco a Bíblia do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus me concede através do anjo da igreja de poder falar a palavra de Deus aos irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 5. Existiu no tempo de Herodes, eu vou ler junto com o telão ali. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Continua. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Deus, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus queridos, esse é um texto bastante conhecido. Poderíamos até continuar a leitura, e a leitura vai trazer alguns detalhes bem importantes desse encontro que se deu o anúncio da chegada do profeta João Batista. João Batista veio para cumprir em si mesmo um papel, e esse papel era preparar o povo de Deus para o recebimento de Jesus. Irmãos, nenhum de nós temos o papel de Jesus, que é saciar a sede do povo, resolver a problemática das pessoas. A nós cabe apenas e tão somente, como instrumentos de Deus, sermos capazes de abrir caminho, preparar um povo de um coração disposto, abençoado e adorador, a fim de que Jesus chegue e faça aquilo que só Ele pode fazer. Amém, amados? Então a nossa missão como igreja do Senhor, independente dos dons que possuímos, é
preparar o caminho para que o Senhor Deus possa fazer a sua grande obra. Queridos, o texto traz-nos algumas coisas que eu considero bastante interessantes. Eu gostaria de meditar convosco. Primeiro, o texto vai falar de um sacerdote que estava já no final de carreira, e ele e a sua esposa eram homens justos. São as informações que o texto sagrado nos apresentam sobre o Zacarias e a sua esposa. A Bíblia fala também sobre uma ordem sacerdotal, né? Fala sobre a ordem de Abias, fala sobre a linhagem da esposa do Zacarias, né? A nossa irmã Isabel, que ela tinha uma linhagem pura, digamos assim, do ponto de vista sacerdotal, porque ela não era uma levita qualquer, ela tinha uma descendência de Arão, de modo que essa mulher tinha muitas qualidades muito especiais diante do Senhor. Essa ordem sacerdotal, ela começou lá ainda na época de Davi, né? Os irmãos sabem que quando Deus chamou Arão lá atrás, no início da nação de Israel, chama Arão e seus filhos para que pudessem oficiar, serem sacerdotes diante de Deus. Deus disse que a descendência daqueles homens, só a descendência daqueles homens, poderiam ser sacerdotes diante de Deus. Então não era possível que alguém que não fizesse parte da tribo, alguém que não fizesse parte da família dos sacerdotes, que pudesse ascender ao posto de sacerdote em Israel. De modo que, então, os pais tinham uma preocupação muito mais apurada com os seus filhos, haja vista que o ministério sacerdotal só continuaria em frente por conta dos filhos dos sacerdotes que iriam entrar naquela mesma missão diante do Senhor, prestando culto ao Senhor, oferecendo sacrifícios diante do Senhor. Quando Israel é colocado na terra que mana leite e mel, o Senhor Deus instrui a Moisés e posteriormente a Josué que deveriam separar uma parte da terra prometida para que morassem nela apenas e tão somente a tribo sacerdotal. Os filhos de Arão, a descendência sacerdotal, deveriam morar só naquele lugar. Seriam sustentados aquela tribo ou aquela família pelos dízimos e as ofertas que o povo de Deus trazia para que aquela casa sacerdotal continuasse exclusiva para o serviço de Deus. Irmãos, eles moraram na terra chamada terra de Anatote, começaram a crescer e formaram uma família muito grande. Os sacerdotes não precisavam trabalhar, nem construir casa, nem plantar vinhas, de modo que eles oficiavam diante de Deus e viviam uma vida um pouco mais tranquila do que os trabalhadores normais daquela época. E não sei se por conta dessa vida, a família sacerdotal começou a crescer muito, ficou muito grande. Só que, mesmo fazendo parte da família, era necessário que, quando fosse assumir o ministério sacerdotal, deveria fazer um exame apurado para saber se aquele filho de um sacerdote, ele não seria automaticamente levado ao ministério sacerdotal, ele passaria por um exame. Esse exame era feito pelo chefe de todos os sacerdotes, um sujeito que levava o título de o sumo sacerdote. Quando chegou a época de Davi percebe que havia muitos sacerdotes. A casa sacerdotal tomou uma proporção gigantesca, e os sacerdotes que oficiavam diante de Deus não tinha qualquer ordem. Cada um fazia do seu jeito, cada um fazia da sua maneira,
os sacerdotes que assumiam os seus ofícios não tinham em si mesmo nenhuma daquelas especificações que regia a lei de Moisés, de modo que Davi achou que o ministério sacerdotal precisasse de uma reformulação. E interessante que o ministério sacerdotal, que tinha como chefe daquele ministério sacerdotal o sumo sacerdote, eles, os sacerdotes, não foram capazes de promover uma ordem, uma mudança na sua própria casa sacerdotal. Foi necessário que Deus trouxesse um homem que não tinha absolutamente nada a ver com a linhagem sacerdotal, um homem que era de uma outra tribo, um homem que tinha inclusive um outro ministério. Antes de ser rei de Israel, o Davi era músico. Davi era alguém que compunha músicas para adorar a Deus, tocava, e Deus o usava de maneira extraordinária. Então Deus traz alguém de uma outra área, que não é a área sacerdotal, mas a área da música, para que ele seja então capaz de promover uma mudança dentro da estrutura sacerdotal, coisas que os sacerdotes de ofício não tinham tido ainda a capacidade de fazer. E o Senhor Deus chama aquele homem, e aquele homem assume o trono de Israel. Ele assume o trono de Hebrom, e por 7 meses ele governou lá. Enquanto Davi esteve em Hebrom, a própria classe sacerdotal não gostava do Davi. Depois de 7 anos, Davi vai para Jerusalém, assume todo o reino. Então Davi começa uma reformulação. Davi chama o sumo sacerdote e diz: olha, está vendo esses milhares de sacerdotes que tem aí? Você vai fazer um exame desses sacerdotes, tal qual manda a lei de Deus. E essa lei de Deus deve ser cumprida à risca, porque a música em Israel, que também foi instituída, que também foi organizada por Davi, não tinha problemas. O problema maior em Israel estava nos sacerdotes. De modo que Davi, antes de melhorar e chamar os músicos e os cantores para que a música pudesse florescer em Israel, Davi resolve fazer isso na classe sacerdotal. Chama os sacerdotes, chama o sumo sacerdote e diz: olha, pega todos esses sacerdotes que estão já oficiando na casa de Deus e faça com eles o exame que o Senhor Deus ordenou a Moisés e a Arão que o fizesse. E esse exame era um exame muito esquisito, porque era um exame do ponto de vista físico. Então esse sacerdote deveria apresentar-se diante do chefe dos sacerdotes e ficar absolutamente nu diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote passava a observar se não tinha nele, no sacerdote, nenhum defeito físico que a lei de Moisés impedia que fosse sacerdote. Então, para ser sacerdote, não podia ser alto demais, não podia ser baixinho demais. Para ser sacerdote não podia ser gordo demais, nem magro demais. Para ser sacerdote não podia ter a orelha muito grande. Para ser sacerdote não poderia ter membros com dificuldades. Não poderia ter algum tipo de esterilidade aparente, que a Bíblia chama, tem um termo bíblico aqui, mas não podia ter esterilidade aparente, não podia ter uma série de coisas. E o sacerdote sai fazendo aquela limpeza de milhares de sacerdotes que tinha. Trouxe um relatório para Davi e disse: olha, desses milhares todos só sobrou 720. 720 foram aprovados no exame da OAB do sacerdócio. Só 720. E aí Davi chama os outros que foram reprovados e dizem para ele: pode continuar aí, pessoal, pode continuar morando na casa dos sacerdotes, pode continuar comendo o pão dos sacerdotes, só que vocês não podem oficiar na casa de Deus. Na casa de Deus só poderá oficiar quem tiver um sacerdócio segundo o que prefigura, o que rege as escrituras sagradas. De modo que existe para ser sacerdote algumas especificações que precisam ser observadas. E por que Davi faz isso? Davi faz isso
Porque o reino de Deus, ele é extremamente organizado. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, o reino dos céus é extremamente organizado. E se nós quisermos fazer que na hora das nossas reuniões o reino dos céus desça até onde nós estamos, nós precisamos oficiar diante de Deus com o mínimo de pureza e de santidade diante do Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Só sobraram 720. Aí Davi disse: ainda é muito sacerdote, tem mais cacique do que índio aqui. E Davi resolve fazer uma outra mudança. Está lá no livro de Crônicas, vocês são conhecedores da palavra de Deus. Davi estabelece 24 ordens sacerdotais, 24 turmas de sacerdotes. Cada turma tinha um nome. E uma dessas turmas era a turma de Abias, que era a 8ª turma. Essas turmas de sacerdotes, que eram 24, eram formadas por 30 sacerdotes. Então quem é bom de matemática já sabe, 30 vezes 24 compunha exatamente os 720 sacerdotes que passaram no teste do ministério sacerdotal. Esses 30 sacerdotes de cada uma dessas turmas oficiavam de Deus dentro de um ano. De modo que não é difícil fazer essa conta, né? Que cada turma de sacerdote oficiavam diante de Deus. Eram 24 turmas, cada turma oficiava diante de Deus apenas 15 dias por ano. Um pregão, hein? 15 dias por ano, cada turma de 30 sacerdotes oficiavam diante de Deus. Olha a pureza e a santidade. Desses 30 sacerdotes que oficiavam diante de Deus apenas por 15 dias no ano, eles dividiam as tarefas do templo entre estes 30. Davi estabeleceu que o ministério sacerdotal, portanto, começaria aos 25 anos de idade, que não tinha uma idade determinada. Davi determinou: o ministério sacerdotal começa com 25 anos e termina com 50. Aos 50 é jubilado compulsoriamente, não vai mais oficiar diante de Deus. Depois, com o passar dos anos, abriu-se algumas exceções para os chamados chefes de turmas, mas eram muito poucos. Aos 50 anos acabava-se o ministério sacerdotal. E durante esse tempo que o sacerdote oficiava diante de Deus, ele precisava preparar alguém para depois do final do seu ministério sacerdotal pudesse continuar a linhagem de sacerdotes. O filho estava sendo preparado, o filho estava sendo formado para assumir o lugar do sacerdote. Mas Zacarias tinha um problema. Ele já estava chegando no final do seu ministério. Aleluia. E infelizmente a sua mulher era estéril. Depois que os sacerdotes jubilavam, segundo a tradição judaica, no ano seguinte eles faziam uma grande festa. Já acabou o ministério sacerdotal, agora faz-se uma grande festa. E nesta festa, o sacerdote agora jubilado, cada sacerdote agora jubilado, trazia o seu filho. E esse filho era sinal da frutificação de Deus, da prosperidade de Deus. Aleluia, de que Deus abençoou o meu ministério sacerdotal e vai abençoar o ministério sacerdotal na vida do meu filho. Mas, cadê? Não tem sacerdote. Zacarias, a esposa é estéril, eles não podem ter filhos. Escute isso: 15 dias de ministério sacerdotal, eles sorteavam o que fazer no templo. Imagina, irmão, que 30 pastores num culto não vai dar para ter oportunidade para todos. A função mais nobre do ministério sacerdotal era exatamente a função de oferecer incenso. Esse ritual acontecia só no sábado. Portanto, em 15 dias de ministério, só 2 chances eles tinham por ano. Tinha sacerdote que ficava os 25 anos e não tinha chance de oferecer incenso no santuário. Sabe por quê? Porque aquela função no templo era muito requisitada, de modo que, para que não houvesse briga, eles faziam um sorteio para ver
quem é o felizardo da turma que vai no sábado executar a função mais nobre dos nossos 15 dias anuais de ministério, que é oferecer o incensário diante de Deus. Preste atenção nisso. Incensário diante de Deus, por sorte. Zacarias está terminando o seu ministério. No coração de Zacarias não tem nenhum tipo de alegrias. No coração de Zacarias não tem nenhum tipo de contentamento. A minha vida não fez sentido. A minha carreira não fez sentido. Não há mais chance alguma de que eu receba o favor de Deus. Quantas pessoas adentram ao lugar santo, recebem oportunidades extraordinárias dadas por Deus, que é estar num lugar santo como esse, ouvir louvores como os que ouvimos nessa noite, mas às vezes a nossa mente está tão bloqueada por dificuldades, por lutas, por provas, que nada do que se faz no templo nos anima, de que nada o que acontece no santuário de Deus é capaz de nos mover e trazer felicidade ao nosso coração. Quantas pessoas entraram neste santuário nesta noite com o mesmo sentimento que Zacarias entrou naquele santuário naquela noite? Ele estava ali, a mente dele era só decepção. Ora, trabalhei tanto, mas os meus planos não aconteceram. Eu não tive a beleza, a alegria de no ano que vem, esse é o meu último ano, no ano que vem, apresentar o meu filho. Eu sou o chefe de turma, eu quero apresentar o meu filho diante do Senhor, mas eu não tenho. Aleluia. Quantas pessoas já deram a sua situação como terminada? Não há mais jeito, não há mais chance. Eu não vejo mais a luz no fim do túnel, eu já não vejo mais a oportunidade. E ele entra, aí alguém faz o sorteio e diz: ei, Zacarias, você está tão mal, alegra-te, moço, a sorte caiu sobre você. Você vai ter a honra de entrar no santuário para oferecer incenso diante de Deus. Todo mundo entrava sorridente, feliz, era muito lindo aquilo, mas Zacarias entra arrastando o incensário. Nada o animava, nada o deixava bem, nada que aconteça é capaz de tirar um sorriso dos meus lábios, nenhum louvor abençoado como estes que ouvimos é capaz de tirar um mísero glória a Deus ou aleluia dentro dos nossos lábios. Ele entra mal, mas quando ele entra no lugar santo, ele começa a oferecer incenso diante de Deus. Incenso simboliza as nossas orações. Não adianta entrar no santuário de Deus sem trazer incenso. Não adianta entrar no santuário de Deus se não trazemos incenso. Não adianta entrarmos nesse santuário achando que aqui é mais um lugar dos tantos que passamos durante a semana. Mas quando você parar o carro aqui ou lá embaixo na rua, que entrar nesses portais, saiba, aqui é casa de Deus, e onde Deus está, alguma coisa pode acontecer. Aleluia. O meu desânimo pode se transformar em ânimo, a minha tristeza pode se transformar em alegria, a minha derrota pode findar hoje, e a minha vitória pode começar diante do Senhor. Mas para isso é a nossa postura diante do santuário de Deus. Só para você ter uma ideia, teve pessoas aqui nesta noite que entraram, ouviram os mesmos louvores, ouviram as mesmas inserções do pastor abençoando e falando, ouviram as mesmas coisas, mas alguns aqui, e eu sou um deles, principalmente no louvor do coral e nesse penúltimo louvor aqui do Ministério de Louvor, alguns de nós já sentimos a glória do Senhor no nosso coração. Ouvimos os mesmos louvores, pastores, mas alguns estavam tão desconectados da graça que não conseguiram sentir absolutamente nada.
Muitos de nós, irmãos, entramos no templo e às vezes a gente sai reclamando. E a gente até confidencia para os nossos amigos dizendo: estou indo lá na igreja, mas não está acontecendo nada. Eu estou indo lá, já tem 1 ano que eu estou indo lá, mas parece que está do mesmo jeito. Aleluia. Que tal na próxima reunião, ou até hoje mesmo, abre a tua bolsa espiritual, tira um incenso, coloque dentro do seu incensário e começa a dizer: grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo, Senhor, adorado seja o teu nome, santo é o nome de Deus. Quando a igreja começa a oferecer incenso, o ambiente começa a ser diferente. Aleluia, louvado seja o nome precioso do Senhor. E o Zacarias entra altamente desanimado, com o incensário assim embaixo, aquela cara de derrotado. Estou buscando e Deus não me deu nada. Parece que o ministério não está valendo a pena. Parece que ser crente não está resolvendo a minha problemática. Aleluia. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Esses camaradas da glória, o outro chora, eu não estou sentindo nada. Zacarias, é o espírito do Zacarias. Zacarias entrou desse jeito, mauzão, dentro do templo, carregando o incensário. Aí ele começa, devagarinho, devagarinho. Não foi com alegria, não foi com graça, não foi com ânimo, não foi com nada. Foi devagarinho. E começou a balançar aquele incensário. Começou a dizer glória. Começou a dizer santo. Começou a dizer bendito é o teu nome. Aleluia. E aquele lugar foi enchendo de fumaça. Quer ver Deus? Propicie ao Senhor um ambiente que Ele se manifesta. Deus não se manifesta porque aqui é santuário. Deus se manifesta porque no santuário tem adoração, tem louvor e tem incenso. Quer que Deus se manifeste? Prepare a casa para o Senhor. Quer que Deus fale ao seu coração? Prepare a casa para o Senhor. Aí na tua Bíblia, no livro dos Salmos, tem uma porção de salmos que está escrito Cântico dos Degraus. Já viu isso? Cântico dos Degraus. Esses cânticos eram separados. Olha que coisa linda, Deus usando Davi. Eram separados a fim de que esses cânticos não fossem louvados no templo. Tinham os louvores do templo, os louvores do ministério de louvor, mas esses louvores eram específicos para as pessoas que fossem sair de casa e ir ao templo. Davi e os sacerdotes ensinavam as pessoas. Está vendo esse louvor aqui? Pois é, quando você sair de casa, é ele que você vai vir cantando. É impossível sair de casa com compromisso e não ser tocado pelo Senhor no templo. É impossível sair de casa antenado com a glória de Deus sem sentir e ouvir a voz de Deus no templo. A tua história ainda não acabou. Eu gostaria que você animasse essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: a tua história ainda não acabou. Pastores, o teu ministério ainda não acabou. Você pensa que acabou? Deus manda te dizer: ainda não acabou. Vai oferecendo incenso e Deus vai fazer algo que vai transformar a tua tristeza em alegria. Quando Zacarias, mesmo no seu desânimo total, começa a encher aquele lugar de fumaça, não podia entrar ninguém ali, irmão, só o sacerdote, de 15 em 15 dias, sem chance. Era um ambientezinho pequeno, coberto por uma espessa camada, de modo que ficava escuro. Naquele ambiente que era o santuário, ou também chamado de lugar santo, só tinham 3 móveis ali. De um lado ficava a mesa dos pães da presença, com 12 pães representando as tribos de Israel. Eu acho que você entrou aqui, você já percebeu que a mesa dos pães da presença está aqui, a palavra de Deus, o alimento. Do outro lado ficava o candelabro de ouro com as suas 7 lâmpadas que acendiam e traziam uma tênue claridade naquele ambiente.
O candelabro representa os dons do Espírito Santo de Deus. Eu já vi aqui alguns glórias, algumas línguas estranhas. Eu já vi aqui a revelação de Deus sendo manifestada. É os dons do Espírito que está aqui. 2 peças, mas tinha a terceira, que era um lugar chamado de altar do incenso. Repita comigo: altar do incenso. Irmãos, sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas vêm para o templo. Eu recebi isso aqui agora, hein? As pessoas chegam no templo e as pessoas olham muito para a mesa dos pães. As pessoas olham muito para a palavra. Quem é que prega, o que prega? Será que está tudo certo? Vou anotar aqui para depois ver. As pessoas olham muito para os dons. Ih, não sei não, fulano não está falando em língua, o culto não está muito pentecostal, não tem muito glória. A gente olha muito para a mesa dos pães e a gente olha muito para o candelabro de ouro. Mas ainda tem o terceiro objeto. Qual que é, pastor? O altar do incenso. Sabe aonde o anjo estava? A Bíblia diz: o anjo do Senhor estava à direita do altar do incenso. Se Deus não falou contigo na palavra, nos dons, comece a orar, Deus vai falar contigo. É lá que o anjo está. Adore o nome do Senhor nesta noite. Exalte o nome do Rei nesta noite. O anjo, a Kamanarasúbia, estava à direita do altar do incenso. Naquele silêncio sepulcral que havia dentro daquele ambiente, o povo do lado de fora orando: Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. De repente, no meio daquele silêncio, onde o único barulho que fazia era daquele movimento de ar que passava e a fumaça ia enchendo, de repente Zacarias ouve uma voz forte dentro daquele lugar santo, e aquela voz está dizendo: ei, as tuas orações foram ouvidas. Não tem resposta melhor de Deus para acalmar o nosso coração aflito e turbulento do que Deus dizer o que Ele está dizendo para você nesta noite. Ei, não se preocupe, as tuas orações estão sendo ouvidas. Aleluia, aleluia. Zacarias toma um susto quando ele olha para trás. Lá está o anjo do Senhor à direita do altar do incenso. Você pode não estar vendo Deus, porque tu está olhando muito para o que acontece no culto. Não está rolando nada hoje que me anime. Não está acontecendo nada de que me anime. Esse professor de teologia está falando umas coisas das quais eu não tenho a menor compreensão do que seja. Está olhando para as coisas erradas. Olhe para o Senhor, para o altar do incenso. Tem respostas para a tua vida, tem respostas para o teu coração. Aleluia, Deus vai responder a você aquilo que você ainda não tem resposta. Você entrou aqui chateado, parafraseando o anjo. Você entrou aqui derrotado. Você entrou aqui dizendo: é minha última vez e não levo daqui nada que seja suficientemente bom. Mas o anjo olha para ele e diz: ei, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Está preparado para ouvir o que Deus tem para te dizer? E tu ainda terás prazer e alegria, e vai se rejubilar muito quando a tua vitória chegar. Você ainda vai rejubilar muito quando a sua vitória chegar. Você vai rejubilar muito quando a sua vitória chegar. Você pode acreditar nesta noite? Você pode acreditar?
Olhe para mim, eu não estou brincando, apesar que a frase parece ser irônica e de brincadeira, mas não estou brincando. E ai de você se não acreditar. Ai de você se não acreditar. Tua mulher vai dar à luz a um filho, moço. Tu acha que o ano que vem tu não vai ter prazer de apresentar o teu filho para continuar o ministério sacerdotal? Você está muito enganado. A tua mulher, que é estéril, vai dar à luz a um filho. Aí ele diz: ah, mas como assim? Não creu. Ah, não crê não? Vai ficar mudo até o dia que a promessa se cumprir. Nessa noite Deus está falando com você, e tu não é nem doido de não acreditar que o Senhor está falando contigo, dizendo: tu ainda terás prazer e alegria e contentamento. Só quem crê, tome posse. Quem crê que Deus está falando contigo, confirme isso aplaudindo o nome do Rei nesta noite. Deus fala com os seus filhos, Deus fala com a sua igreja. Deus não aceita a nossa incredulidade, porque Deus é fiel. Amém, amados? Gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está. Aleluia. Curve a sua cabeça onde você está. Quero falar mais duas coisas, Deus, para a sua vida. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Prazer de Deus é te ver bem. Você anda dizendo algumas bobagens para o Senhor na hora dos teus desesperos. Bobagens do tipo: ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, isso não vai acontecer. Ah. Mas Deus manda te dizer nessa noite, em alto e bom som: não está demorando. Não está demorando. Está chegando no tempo exato. Pois Deus não confiaria algo tão extraordinário para alguém se esse alguém ainda não estiver suficientemente preparado. Recebe essa palavra, minha irmã. Recebe essa palavra, jovem, moça, moço. Recebe essa palavra. Os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos para dar a você um futuro muito, muito, muito melhor do que o que você imagina. Ainda terás prazer e contentamento. Ainda terás prazer e contentamento. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: ainda quero ver um sorrisão nos teus lábios. Diga para ela aí, diga para ele: ainda quero ver um sorrisão nos teus lábios. O pastor bondosamente também me dá a oportunidade que eu ore por vocês. Eu gostaria de convidá-los a estar de pés nessa noite. E eu quero orar pela sua vida. Diga para a tua incredulidade, para a tua falta de fé: a minha aposentadoria não é agora. Eu vou me aposentar sim, mas antes eu vou ver o favor de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Olhe para mim. Zacarias saiu do santuário mudo. Zacarias saiu do santuário absolutamente mudo. Falava por sinais. Inventou lá um código de libras para ele naquele momento, tentando explicar para as pessoas que um anjo lhe aparecera. Foi para casa. Não conseguia falar para a irmã Isabel o que tinha acontecido. O marido não conseguia falar. Mas vamos deitar e vamos nos amar, mesmo sem falar nada. E naquela noite, ainda naquela mesma noite, eu creio,
E eu também quero crer que Deus ainda nesta mesma noite vai fazer algo extraordinário na tua vida. E naquela noite de sábado, quando aquele casal de sacerdotes já avançados em idade se deitam, Deus cumpre a sua promessa. Isabel levanta-se daquela cama no dia seguinte, grávida. Os dias foram se passando e era verdade, grávida. 9 meses depois, o menino nasce. E eles estão lá escolhendo o nome para o menino. Que nome que vai dar ao menino? Escolhe lá um nome qualquer. O Zacarias pede uma tabuinha de escrever. E escreve: o seu nome será João. Quando ele termina de escrever, que mostra, a Bíblia diz: e Deus soltou a voz de Zacarias, e ele glorificava a Deus, e ele exaltava a Deus. Deus vai soltar a tua voz. Deus vai soltar a tua voz. Ai, que omanarasuribicomanagai. Está difícil a prova, a luta está doendo. Eu sei o que é isso também. Lá passo também pelos meus desertos, mas o desânimo não pode tirar-nos a força. Deus vai mudar a nossa história. Vai mudar. É interesse de Deus. Isabel amamentou o menino 3 meses. Agora completou 1 ano. Quando a turma que trabalhou o ano passado voltasse à época de trabalhar os 15 dias de novo, era a festa. Aleluia. 1 ano antes, aquele homem chega no sacerdócio ou no santuário mal. Exatamente 1 ano depois, eu fico andando com o Davizinho, meu filho, pastor, que tem 4 meses. Eu penso Zacarias entrando no templo com o seu Davizinho, com o seu filho. Aleluia. Exatamente 1 ano depois, Deus mudou tudo. Se você crer, é isso que Deus tem para a tua vida hoje. O derramanarasuribicomanagai. Feche os seus olhos. Somente a aquelas pessoas, em cima do horário, somente a aquelas pessoas a qual Deus falou de maneira muito direta: ô pastor, tem um bocado de dias aqui que a palavra não é tão para mim, assim, eu vou sair daqui dizendo aquela famosa frase que os crentes digam: eita, hoje a palavra foi todinha para mim. A você que Deus veio falar nessa noite. Se você crer na palavra desse homem de Deus, vai acontecer na tua vida. Daqui a 1 ano, anote o dia de hoje, daqui a 1 ano, você vai entrar nesse santuário de novo, e o teu semblante vai ser outro. Só quem crê que Deus está falando esta palavra a você, por algo muito específico da tua vida, eu quero te convidar, vem aqui, eu quero abençoar a sua vida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e hoje Ele me ungiu para abençoar a tua vida. Saia do seu lugar. É muito específico aquilo que Deus fala ao meu coração. Há algumas pessoas aqui nesta noite. Ora mandarassuribicomanagai. 1 ano. Que dia que é hoje, pastor Osmar? Hoje é dia do mês? Hoje é dia 19. É isso mesmo? 16. Hoje é dia 16. Dia 16. Daqui a 1 ano, exatamente 1 ano. 17. Está mudando aqui, mas não chega. 17. É o acúmulo de trabalho de vocês. Hoje é dia 17. 17 de setembro. Lá Yasuri Bicandala Mahai. Leremandarassuri Komanagai. Você sabe que Deus veio falar contigo nesta noite. Enquanto eu vou orar por eles aqui com a igreja, e os queridos pastores vão estender as suas mãos para cá, assim, para abençoar. Gostaria que vocês cantassem também, porque já passei 2 minutos do meu horário. Daqui 1 ano, amém? Daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano. Deus vai botar um sorriso aí nesses teus lábios. Deus vai botar um sorriso. Deus vai colocar um sorriso aí. Prazer, alegria,
contentamento. Igreja do Senhor que está aí atrás, aí nas galerias, estenda as suas mãos para cá, por gentileza, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, Senhor, e nós entramos nesse santuário. Alguns deles, Senhor, absolutamente desanimados, talvez com um ânimo muito parecido com o ânimo de Zacarias, mas devagarinho eles começaram a oferecer incenso ao Senhor. E o Senhor começou a colocar algumas lágrimas nos olhos, o Senhor começou a colocar alguma alegria no coração. Ó Espírito de Deus, e eu tenho certeza que Tu podes fazer algo muito extraordinário na vida desses Teus filhos. Ó Espírito Santo, eu profetizei a Tua palavra nesta noite, e eu quero que em nome de Jesus Cristo, daqui a um ano, haja um sorriso nesses lábios onde só tem carranca, onde só tem chateação. Que daqui a um ano Tu coloque alegria nesse lar que só é guerra. O Senhor colocará paz no lugar da guerra. O Senhor colocará saúde no lugar da enfermidade. O Senhor colocará ânimo no lugar do desânimo. Eu profetizo sobre vocês essa palavra. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe não palavras que saiam dos meus lábios, mas palavras que saem dos lábios de Deus para a tua vida nesta noite. Receba a bênção e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Só quem crê, volte para o seu lugar aplaudindo o nome do Rei, porque Ele é digno. Aplauda o nome de Deus, porque Ele é digno. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sabia, o Espírito Santo já tinha me falado. Por isso que você não deve murmurar quando o pastor muda a liturgia do culto. O Espírito Santo de Deus sabe o que está fazendo. Deus me disse: deixa mais tempo para a ministração da palavra. E isso é o culto digno, o culto que tem oração, que tem louvor, que tem contribuição, que tem palavra e que tem